Saudações, muita paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do ESG da Casa Espírita Nosso Lar. Na aula de hoje, nós vamos estudar o módulo 11, Lei do Progresso, roteiro 1, Progresso Intelectual e Progresso Moral. E para dar início à nossa aula, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer nossa leitura selecionada para hoje, para que possamos nos ambientar e ter um proveito mais efetivo do nosso estudo. E o estudo de hoje, a leitura de hoje é o texto Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Em Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito. Cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecida-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. E, iluminados por essa mensagem, vamos fazer nossa prece para que possamos nos vincular às esferas superiores para nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento e assim dizer: Mestre amado, Espíritos bons e Espíritos de luz que nos auxiliam, estamos aqui para realizar mais esse estudo e rogando ao Pai que tenhamos a oportunidade de receber os esclarecimentos que tanto necessitamos. Que nesse estudo tenhamos o proveito de iluminar nosso espírito, fortalecer a nossa fé e nos esclarecer para seguirmos na nossa marcha evolutiva. Que assim seja. Vamos então dar início ao conteúdo da aula de hoje. Hoje estudaremos o módulo 11, Lei do Progresso. Estaremos iniciando a Lei do Progresso. Especificamente, estudaremos o roteiro 1, o progresso intelectual e o progresso moral. E o primeiro ponto é a gente entender o que significa a palavra progresso. Buscamos, então, no dicionário Aurélio, essa definição. Progresso, pelo dicionário, significa conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, evolução. Nós veremos que esse conceito que o dicionário apresenta se adequa perfeitamente à
o conceito que o Espiritismo traz da lei do progresso, porque apresenta para a gente que sempre há evolução. E é isso que nós vamos começar a analisar mais detidamente agora. Kardec teve essa preocupação, tanto que dedicou algumas perguntas do Livro dos Espíritos à questão do progresso. Numa dessas perguntas, Kardec ele faz o seguinte comentário, que há duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. E nós veremos que a lei do progresso significa que tudo que há no universo progride, evolui, avança, melhora-se. Faz parte da lei divina o permanente melhoramento de sua criação. Nesse sentido, Kardec, através do diálogo com os espíritos, identifica que nós temos duas espécies de progresso. O progresso que é intelectual e um progresso que é de caráter moral. Ambos progressos se manifestam, estão presentes e fazem parte da evolução da humanidade. O que acontece é que, apesar de existirem duas formas de progresso, duas modalidades de progresso, não necessariamente essas modalidades elas vão acontecer simultaneamente. Uma avança mais do que a outra. Em determinado momento consegue-se uma maior marcha no âmbito moral, em outro intelectual. Como hoje, em que nós vemos que o progresso intelectual ele é muito mais adiantado do que o progresso moral na humanidade. Haverá necessidade de equilibrar essa marcha. Em algum momento da trajetória da Terra, essa compensação vai acontecer. Mas o progresso ele sempre está presente. Tanto que Kardec pergunta na questão 780 se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E o que vem a resposta? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Por isso que nós não podemos desprezar o progresso intelectual nem achar que ele é ruim. Muito pelo contrário, ele faz parte da necessidade da humanidade, porque a lei do progresso é que todos devemos progredir. Entretanto, veja, a espiritualidade nos esclarece que o progresso moral ele decorre do intelectual, mas não o segue imediatamente. Por isso que hoje experimentamos um grande avanço intelectual e percebemos essa descompensação no aspecto moral. Mas o moral ele vai acompanhar e o intelectual ajuda a puxar o moral. O intelectual ele faz com que o homem fique cada vez mais esclarecido. E ficando mais esclarecido, ele tem mais facilidade de perceber o aspecto moral, ainda que não consiga se ajustar a ele. Isso está na questão 780A do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual engendra o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então percebam, o progresso moral e o progresso intelectual, eles ocorrem. A marcha entre eles é que é diferenciada. Mas o progresso intelectual, ele possibilita que o homem ele fique mais esclarecido. E isso faz com que ele utilize melhor o livre-arbítrio dele, já que ele tem condições de compreender melhor, de fazer escolhas melhores. Essa possibilidade de ajustar as escolhas dele é que vão facilitar, que vão propiciar que ele também se melhore moralmente, porque ele fica mais capaz de compreender a distinção entre o bem e o mal. E interessante que a espiritualidade diz, o livre-arbítrio ele acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja,
o espírito que progride intelectualmente, ele é mais responsável pelos atos equivocados, ainda que ele não tenha um progresso moral muito elevado, porque o progresso intelectual possibilita que ele tenha melhor percepção dos limites que ele deve atuar em relação ao bem e ao mal. Obviamente, o bem não tem limites, os limites têm que ser para as atitudes maléficas, para as sombras. Ele tem mais condições de compreender, de perceber, por isso a responsabilidade dele é maior. Qual o obstáculo ao progresso? Kardec fez essa pergunta na questão 785 do Livro dos Espíritos. E ele obtém a seguinte resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o primeiro aspecto, o progresso intelectual, ele não sofre desajustes, ele sempre está presente, sempre estamos progredindo intelectualmente. Mas o progresso moral, ele é afetado pelas nossas sombras, principalmente pelo orgulho e pelo egoísmo. E prossegue aqui a espiritualidade para Kardec. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Veja, o que estamos tendo aqui o esclarecimento é que muitas vezes temos a percepção que o progresso intelectual ele causa mal, porque o avanço intelectual ele deixa mais patente os vícios e inferioridades do espírito. Mas, na verdade, esse diferencial entre o moral e o intelectual, pelo contrário, ele viabiliza que o progresso moral se manifeste. Porque apesar do homem avançar intelectualmente e ficar mais aferrado ao orgulho, ao egoísmo, à ganância, a todos os equívocos que levam a nos manter na condição de inferioridade, esses equívocos, por outro lado, eles vão se manifestar em nossa consciência. Ao se manifestar em nossa consciência, nós teremos a percepção de que não estamos agindo de forma adequada. Porque o avanço intelectual nos permite o melhor esclarecimento, o melhor entendimento. E aí sim, somos capazes de promover os ajustes que são necessários, que são reclamados. E ele vem, curta, porém, é a duração desse estado de coisas, ou seja, dessa descompensação entre o bem e o mal, entre o intelectual e o moral, que leva ao cometimento de atos equívocos, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além daqui o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, o que ele nos esclarece é que, ainda que o homem se equivoque, em razão do avanço intelectual, ele se apegue mais à matéria, esse apego ele é temporário, porque ele vai ser chamado à consciência e esse chamamento vai viabilizar que ele tenha a percepção mais adequada dos comportamentos equivocados. E com isso, ele vai se ajustar, ou no plano material ainda, ou no plano espiritual, mas ele vai se ajustar. Se for no plano espiritual, ele pedirá uma nova oportunidade e terá uma nova encarnação, uma reencarnação, onde ele vai resgatar essas faltas que ele cometeu. Mas o progresso intelectual vai permanecer com ele. E ele vai, então, agora lutar para o avanço no progresso moral. Por isso que ele fala, na explicação aqui, que do mal virá o bem. Porque aquilo que ele fez de mal no momento, ele vai precisar compensar em outro. E ele vai aprender com isso. Entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Muito falta para que o progresso moral se ache no mesmo nível. Entretanto,
Comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral do que com relação ao intelectual? Esse comentário que Kardec faz é muito interessante. Ele até prossegue no comentário e fala assim: será que nós podemos visualizar o século XIV, lembrando que ele estava no século XIX, e acharmos que não houve progresso moral do século XIV para o século XIX? E o que diremos do século XIX para o século XXIV? Não haverá avanço moral do século XIX para o século XXIV? E eles mostram isso, a passagem de 1000 anos. No século XIV, século XIX, 500 anos, e depois século XIX para o século XXIV, que ainda nem vislumbramos, né? Ainda falta ainda 400 anos, né, para chegar nele. E ele questiona, será que não haverá progresso nesse entremeio? Progresso moral? Basta olhar, ele faz esse experimento olhando 500 anos atrás, do momento que ele está escrevendo. Né? E muitas vezes nós temos essa falsa impressão de que as coisas só melhoram no aspecto material, intelectual, mas não melhoram no aspecto moral. Só que nossa visão é muito estreita. Nem historicamente nós nos oportunizamos a olhar além do tempo, olhar além do nosso tempo. Muitas vezes comparamos uma década com outra, mas o que é uma década em 100 anos? Ela é 10% do tempo. E será que essa análise dessa década é suficiente para a gente ter a percepção dessa mudança? É porque em 10 anos, no aspecto intelectual, científico, nós vemos muitas mudanças. E no aspecto moral, a gente não vê tanto. Mas isso nós estamos vendo que é assim mesmo. O intelectual ele avança e o moral ele não avança com a mesma rapidez. Mas há a mudança. E essa mudança que a gente percebe no aspecto intelectual, ela acaba impulsionando a mudança no aspecto moral também. E o que Kardec nos chama a atenção é isso. Nós precisamos olhar com uma vista mais alongada, uma vista mais distante no tempo, para que a gente tenha a percepção das mudanças no aspecto moral. O progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. E aí uma coisa interessante, o progresso é uma lei universal, uma lei divina. Mas é uma lei divina que as criaturas têm que cumprir. Não é Deus que vai fazer a gente progredir. Nem eu que vou fazer o meu semelhante progredir. Muitas vezes as desavenças, os atritos, eles decorrem dessa falsa percepção de que eu sou obrigado a garantir o progresso do outro ou exigir que o outro progrida. O que nós temos que fazer, na nossa profunda limitação, é no máximo esclarecer. Mas não cabe a nós impingir ao outro o progresso, se nem Deus ele exige que a gente progrida. O progresso ele é inevitável, inexorável, ele acontece. Mas Deus não nos força a progredir. Ele nos esclarece, nos aponta, mas ele não nos impõe o progresso. O progresso é algo natural, por isso que é uma lei natural. E o que ele nos adverte aqui, o Kardec, é que o progresso é sempre consequência do esforço individual. É o nosso esforço que vai permitir que nós consigamos progredir. O nosso melhoramento pessoal, a nossa reforma íntima. No aspecto intelectual, o progresso intelectual depende do meu esforço de adquirir o conhecimento científico que eu estou
pretendendo ou que eu estou necessitando. Ninguém pode adquirir esse conhecimento por mim. E no aspecto moral, o meu melhoramento dependerá exclusivamente das minhas ações, do meu esforço na minha reforma íntima. Ninguém pode me impor esse melhoramento, porque senão esse melhoramento não vai acontecer. Ele acontecerá apenas de uma forma fantasiosa, através de uma fachada, de um simbolismo que não representará um verdadeiro melhoramento na minha intimidade, no meu aspecto moral, porque é algo intrínseco. E continua Kardec. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. E Cristo já falava, cada um conforme suas obras. Cada um progride na medida do seu esforço, na medida das ações, na medida daquilo que ele introjeta nele de melhoramento. É fazendo esse esforço que o progresso virá. O progresso ele não virá de uma atitude imposta, muito menos de uma atitude influenciada pelas ações de outra pessoa. A influência que pode acontecer é apenas a influência no aspecto do exemplo, como Cristo fez. Ele não veio impor a ninguém a lei de amor, caridade e justiça. Ele veio exemplificar essa lei. Então, o que vai gerar transformação em mim, primeiro, é o meu trabalho, o meu esforço, a minha reforma íntima, a minha busca do conhecimento no aspecto intelectual e no aspecto moral, acho que eu acabei de citar anteriormente. Entretanto, eu não posso impor ao outro progresso. Eu posso, com o meu exemplo, com as minhas atitudes, com o meu esforço permanente, fazer com que o outro se espelhe em mim e comece a tentar também a sua reforma. Através da difusão do Espiritismo, difusão de informações, difusão de orientações morais, eu posso auxiliar o progresso do outro, mas eu não posso impor ao outro o progresso, até porque eu tenho as minhas sombras. Então, eu não posso fazer com que o outro marche da mesma forma que eu. Por isso que ele fala, uns aceleram mais, outros menos, mas todos progridem. Mas o que cada um tem que fazer é o seu esforço próprio. É o esforço individual que vai gerar o progresso. No Céu e Inferno, Kardec continua falando que o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente, e vice-versa. Então, Kardec aqui no Céu e Inferno, ele nos explica que o progresso moral e intelectual ele vai acontecer. De qualquer forma, vai haver o progresso intelectual e o progresso moral. Eles vão se apresentar numa ou outra encarnação de maneira descompensada. Numa jornada, o indivíduo progride mais intelectualmente, na outra ele progride mais moralmente, mas isso é a ação do espírito caminhando no progresso. Ele que vai marchando para adquirir o progresso moral e o progresso intelectual, que muitas vezes não se dá de maneira compensada numa mesma existência. E ele continua, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário. No entanto, o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nós até já comentamos esse trecho, mas eu coloquei aqui para a gente visualizar melhor, que é o esforço individual que vai garantir o progresso intelectual e moral. E esse progresso ele não é conjunto, ele é
ora mais intelectual, ora mais moral. Mas o progresso intelectual ele ajuda a puxar o progresso moral. Por quê? Porque o espírito fica mais esclarecido e, através do livre-arbítrio, ele tem mais condições de fazer escolhas que vão gerar o progresso moral. E ele, quanto mais ele tenha progresso, quanto mais conhecimento intelectual, maior a sua responsabilidade. Obviamente que se ele tiver mais progresso moral também, mas o que Kardec quer explicar aqui é que quando eu tenho um grande progresso intelectual, eu não posso me eximir da responsabilidade das minhas ações, eu tenho mais responsabilidade por elas, ainda que eu não tenha o desenvolvimento moral muito exacerbado. Por quê? Porque o intelectual me permite ter mais esclarecimento. Então, ainda que eu moralmente não consiga evitar o mal, eu tenho perfeita consciência de que aquilo que eu estou fazendo é mal. E por isso a minha responsabilidade ela tem que ser maior do que daquele espírito que ainda pouco progrediu intelectualmente e moralmente. E conclusão, concluindo aqui o nosso estudo. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições, são capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade e chegarão um dia a seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Todas as imperfeições elas vão limitar a nossa progressão intelectual e moral, principalmente a moral. Nossas imperfeições afetam muito mais, servem de obstáculo muito maior ao progresso moral. Mas a lei do progresso ela é uma lei natural, então sempre acontece o progresso. Na pior das hipóteses, o indivíduo ele estaciona no aspecto moral, por exemplo. Mas Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E por isso, a conquista da verdadeira felicidade, ela vai se dar quando nós aperfeiçoarmos nossas escolhas. E aperfeiçoando nossas escolhas, nós consigamos elevar moralmente. Mas precisamos lembrar que o progresso moral ele não é suficiente, porque é preciso que o espírito também progrida intelectualmente. A evolução moral e evolução intelectual é que vai garantir que um dia esse espírito ostente a condição de espírito puro e a condição de felicidade plena. Então, a felicidade plena depende do avanço em duas frentes, na frente moral e na frente intelectual. Não é possível pensar que, evoluindo apenas moralmente, nós vamos conquistar a felicidade plena. É preciso também o avanço intelectual, e da mesma forma, não se pode pensar que o avanço intelectual por si só é suficiente para garantir a felicidade plena. Não é. É preciso também o avanço no aspecto moral. Formando assim as duas asas do anjo. O anjo, fazendo aqui uma comparação, uma metáfora, as duas asas do anjo, elas são formadas exatamente pela aquisição da intelectualidade e a aquisição da moralidade. Adquirindo ambos, é que o espírito ele vai um dia ostentar a condição de espírito puro. Encerramos então aqui nosso conteúdo de hoje. Vamos à nossa prece final. Após esse estudo, em que podemos compreender melhor a lei do progresso e a importância do progresso intelectual e do progresso moral, vamos à nossa prece final, encerrando essa nossa aula. Mais uma vez, elevemos nosso pensamento e conversemos assim com Jesus. Amado Mestre Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, Espíritos bons e Espíritos de luz que nos ladeiam, nos auxiliam,
Encerrado esse estudo, elevamos nosso pensamento em gratidão pelas luzes que nos foram concedidas durante esse estudo. Que essas luzes que acabamos de receber permaneçam conosco durante toda a semana e nos auxiliem em mais essa jornada, essa etapa da nossa jornada. E que essas luzes possam ser compartilhadas com aqueles que vivemos, com aqueles que convivemos no trabalho, no estudo, no dia a dia, de maneira que sejamos auxiliados e possamos também, na medida de nossas limitações, prestar o nosso auxílio. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi concedida. Que assim seja. Muito obrigado a todos por acompanhar essa aula e até a próxima semana, nossa próxima aula. Tenha uma semana de muita paz a todos. Um forte abraço.